Meu nome é David Pereira, sou professor do Departamento de Transportes na Universidade Federal de Santa Maria, e essa é a disciplina de tópicos especiais em infraestrutura rodoviária, e o tema da videoaula de hoje é licitações em obras rodoviárias. Bem-vindos todos, então, a essa aula. Espero que ela possa ser elucidativa e trazer algumas noções básicas, mínimas, necessárias para todo profissional que vai entrar no mercado e que gostaria de trabalhar, sobretudo, no ramo de infraestrutura rodoviária. Essa aula foi fundamentada num trabalho de TCC que eu tive o privilégio de orientar, e o aluno, hoje engenheiro, é o Paulo Henrique Caos. Um TCC defendido em 2016. Se vocês tiverem interesse em obter o trabalho, podem entrar em contato comigo. Bom, o nosso setor rodoviário, ele é um setor que traz bastante impacto na economia nacional. Quer seja esse impacto em termos de mobilidade urbana, quer seja em quantidades de recursos financeiros necessários ao investimento no país anualmente. O Brasil ele tem hoje 1,7 milhões de quilômetros de estradas, sendo que apenas 13, um pouco menos do que isso, por cento dessas rodovias são pavimentadas. Vejo que aí, então, nós temos uma grande necessidade e carência de vias a serem pavimentadas, o que pode se tornar, de certa forma, para todos nós, em algo interessante, atrativo, sob o ponto de vista de mercado futuro. Retomando, então, em 2016, o Brasil investiu quase 9 bilhões de reais em rodovias. Em 2018, esse valor foi um pouquinho menor, 7,5 bilhões. Eu pesquisei os dados de 2019 e eles ainda não estão ainda nas páginas oficiais do governo federal. E para quando a gente está querendo trabalhar sobre licitações, 93 foi um ano interessante, porque foi nesse ano em que a Lei 8666, tão comentada ou escutada por todos vocês, foi promulgada, que é a lei que regulamenta as licitações aqui no país. Bom, então o objetivo geral dessa videoaula é estudar e analisar os processos licitatórios, com especial interesse aqueles que são importantes e mais usuais no ramo rodoviário, certo? E os objetivos específicos, então, é estudar os conceitos das licitações, as modalidades, algumas condições específicas e modalidades que foram vindo, quer seja pelo avanço da própria tecnologia, quer seja por necessidades específicas que a gente foi experimentando ao longo dos anos. E isso nós vamos tentar nessa videoaula trabalhar como balizador para essa linha dorsal da aula de hoje. Bom, por que se justifica esse estudo, então, né? Nós temos, fundamentalmente, o modal de transporte preferencial no país é o modal rodoviário. A nossa disciplina é uma disciplina em infraestrutura rodoviária, especificamente relativa às condições viárias. Então, sendo o governo federal ou estadual aqueles principais agentes que demandam obras em rodovias, é natural que suas obras serão executadas a partir de um processo licitatório que deverá ser desenvolvido, certo? E nós temos, então, grandes somas de dinheiro público envolvido nesses processos licitatórios, que são geralmente complexos, né, que demandam a ação, até para participar desses processos licitatórios,
um pool de profissionais de diferentes formações, não somente engenheiros, mas a gente tem economistas, o pessoal da área jurídica trabalha bastante também, o pessoal da área de direito, né? Contabilistas, é uma equipe multidisciplinar trabalhando para poder participar desses processos licitatórios. Inclusive, há sessões dentro das empresas que concorrem a essas licitações públicas que visam prospectar novas licitações e fazer efetivamente os processos, ou participar desses processos licitatórios, desenvolvendo então as suas propostas técnico-comerciais e toda a questão burocrática em termos de papelada necessária à sua efetiva implementação, tá? Os processos licitatórios, eles não são recentes, assim. Se a gente for pesquisar na literatura mais jurídica em relação a isso, a gente vai ver que elas datam já lá de alguns, do que seria, assim, os embriões das licitações desde da era medieval, lá na Europa, certo? Em 29 de agosto de 1828, o Brasil introduziu a contratação de obras e serviços no Brasil por meio de editais. Então, não é tão recente assim. A Constituição Federal veio dar mais suporte a tudo isso e a lei que instituía isso foi regulamentada a partir da 8666, em 1993. Depois surgiram ainda algumas modalidades adicionais que em 93 não existiam, como é o caso do pregão e o pregão eletrônico, e depois, em 2011, a última modalidade, que é o RDC, Regime Diferencial de Contratação, que nós vamos ver e discutir um pouco mais na sequência. Bom, como aspectos e definições legais, a Constituição Brasileira de 98, ela estabelece que todo contrato de obras, serviços, compras e alienações devem ser precedidas de licitação, certo? E ela tem que ter, então, uma necessidade de um contrato para legalizar a licitação, e isso tudo tem como objetivo garantir a isonomia do processo licitatório, que todas as empresas ou prestadores de serviços, eles possam concorrer em igualdade de condições para poder ofertar ao governo federal, municipal ou estadual, qualquer uma dessas escalas, o serviço ou o produto que ela gostaria de comercializar. E com isso, o governo acredita que esse processo é um processo que vai trazer mais vantagem para a administração pública, em termos de economicidade. Acredita-se que a fundamentação dessas licitações promoverão uma maior concorrência para ofertar aquele bem ou serviço para o ente público e, como consequência, os valores desse serviço ou bem ele vai cair. O que, na prática ou na teoria, sobretudo na teoria, seria o mais interessante. Nós estamos vivenciando aí alguns escândalos e que, inclusive, implicam numa condição contrária a essa que a gente tem como vantagem para a administração pública, que é a economicidade. Entretanto, na concepção inicial, assim, na estrutura da licitação, a rigor, ela deveria, sim, trazer mais vantagem para a administração. E observem que essa vantagem não tem a ver só com a questão do preço, mas também da qualidade do produto a ser ofertado. Muitas vezes a gente fica muito preso ao valor, mas também é de interesse da administração pública que esse produto seja entregue com qualidade mínima requerida. E por isso a gente tem algumas condicionantes que indicam premissas básicas ou de qualidade que esse produto ou serviço deve necessariamente ser entregue à administração pública por meio desses processos licitatórios. Tá? E ainda tinha a promoção do desenvolvimento nacional sustentável como um dos objetivos das licitações.
nós estamos enfrentando um problema grave com a pandemia do coronavírus, né, do Covid-19, e a gente percebe que grande parte dos insumos que nós, na administração pública no Brasil, conseguimos comprar, são todos eles advindos do exterior e, mais especificamente, da China. E isso por conta também, primeiro, de um baixo investimento em desenvolvimento tecnológico para fazer com que as nossas empresas elas consigam produzir em qualidade e em condições de competição internacional. Nós temos um problema de carga tributária bastante elevado também no Brasil. E uma outra condicionante importante é que, por vezes, nesses países, como é o caso da China, eles conseguem, em função da abundância da carga da mão de obra e de legislações trabalhistas mais resilientes, eles conseguem fazer o mesmo produto com igual qualidade, mas a um custo bem menor. E isso acaba não gerando condições de competição adequado para a indústria nacional. E como eu falei, hoje nós vivenciamos um problema que a gente precisa de máscara para EPIs dos profissionais da área de saúde, a gente não encontra disponível no mercado, porque nós temos hoje a produção muito localizada num determinado ponto. E isso ocorre não só por conta do Brasil, mas mundialmente, e aqui no Brasil mais especificamente, por uma forma um pouco, digamos assim, não tão adequada desses processos licitatórios, em que permitem ou que não possibilitam que indústrias nacionais de fato consigam competir em igualdade de condições com a indústria internacional, basicamente por conta da carga tributária associada a esses produtos ou serviços ofertados. Certo? As licitações, licitação é o conjunto como um todo. Dentro das licitações nós temos várias modalidades, mas o conjunto inteiro, ou as diferentes modalidades de licitações, elas devem atentar, né, para alguns dos seus princípios. Legalidade. Então, todas as licitações elas precisam ser legais sob o ponto de vista jurídico. Impessoal, eu não posso direcionar um processo licitatório para um fabricante A ou B, ou um fornecedor de serviço ou outro. Moralidade, além de ser legal, ela tem que ser moral, né? Ela deve permitir, entre outras condições, igualdade de competição entre os concorrentes. Publicidade, ela tem que ser um processo de licitação, nós obrigatoriamente temos de tornar público esse processo para que o maior número de empresas possam visualizar essa necessidade do Estado e esse objeto de licitação e assim conseguir se cercar dessas informações necessárias a ter uma maior atratividade, um maior número de empresas poderem participar desse processo licitatório, além de alguns outros objetivos, assim, e isso tudo deve ser norteado por uma questão assim de coerência administrativa do ente público, né, do responsável em última escala, assim, pela licitação ou pelo objeto a ser licitado. Em 93, a 8666, ela instituiu inicialmente 5 modalidades de licitações: o convite, tomada de preços, concorrência, concurso e leilão, certo? Posteriormente, lá em 2002, regulamentou-se a modalidade de pregão. E depois, com o advento da internet, a difusão do acesso à internet, lá em 2005, veio ainda a regulamentação da forma eletrônica do pregão, certo? E depois, em 2011, nós tivemos
a instituição do regime diferenciado de contratações, certo? É o RDC que a gente chama. Então, nós vamos agora entender cada uma dessas modalidades de uma maneira um pouco mais focada. O convite, certo? É uma modalidade mais simples que a gente tem, tá? Ele é feito por carta convite e, a rigor, a gente tem que ter no mínimo 3 participantes cadastrados, previamente cadastrados ou não, salvo algumas exceções. E o importante é o seguinte, não é para qualquer valor que a gente possa executar uma carta convite. Geralmente isso se concentra em pequenas obras, em pequenos serviços e ainda que devem ser realizados de uma maneira um pouco mais emergencial. Nós temos como valor máximo, isso dado pelo decreto de 2018, de até R$330 mil para obras e serviços de engenharia. Então, toda obra ou serviço de engenharia focado que possa gerar um orçamento e esse orçamento seja inferior a 330 mil, ele é passivo de ser executado a partir de uma carta convite. Então, se nós fôssemos empresas dentro da sala de aula, cada uma das empresas receberia uma carta de convite e elas ofertariam lá os seus valores para executar essa obra até esse limite de 330 mil reais. Se for para comprar algum insumo, produto ou outros serviços, 176 mil é o valor limite, tá? E ele não tem, assim, uma necessidade tão grande de divulgação, né? De divulgação, digo, em diário, em meio que não meio eletrônico, né? Hoje a gente tem a internet como um meio bastante efetivo de comunicação. Existem, inclusive, alguns sistemas em que as empresas utilizam para ir garimpando processos licitatórios com foco no que é o objeto do serviço ou produto que ela vende, que faz uma procura completa na internet a fim de gerar um alerta lá para a sua área comercial de que há um produto que essa empresa eventualmente pode trabalhar e vender num processo licitatório. E o prazo mínimo até o recebimento das propostas é de 5 dias. Eu tenho hoje a necessidade, daqui 5 dias eu lanço a carta convite, daqui 5 dias eu posso já começar a receber, ou ter como data limite, prazo limite para recebimento das propostas. Como em engenharia rodoviária nós trabalhamos muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, com valores bem superiores a 330 mil reais, essa não é uma condição assim muito atual, assim muito usual, digamos, melhor falando, em engenharia rodoviária, certo? De uma tal sorte que a gente até pode desprezar a sua utilização no meio rodoviário. A segunda modalidade que a gente tem é a tomada de preço, que tem uma complexidade intermediária, ela é um pouco mais complexa do que a anterior. Ela exige que todas as empresas que queiram vender seu produto ou serviço, elas estejam previamente cadastradas e habilitadas até 3 dias antes do recebimento das propostas. Os valores máximos dessa condição é até 3,3 milhões, 3 milhões e 300 mil reais para obras e serviços de engenharia, que é o nosso foco da disciplina. Certo? Para outros serviços e compras de produtos, 1,43 milhões. Ela demanda ampla divulgação, vejam, porque agora eu já estou trabalhando com um montante bem maior, então é de maior interesse que a gente tenha mais empresas participando desse processo e como consequência disso, a rigor, né, ao menos teoricamente, nós teríamos uma condição mais vantajosa para a administração pública em termos de economicidade. E o prazo mínimo até o recebimento da proposta é de 30 dias, uma vez que essa é uma condição de maior complexidade, tem que se fazer um cadastro prévio, a gente precisa dar maior tempo para as empresas se prepararem.
Soma-se a isso, geralmente, a necessidade de alguns estudos um pouco mais aprofundados para a elaboração das propostas no que diz respeito às obras e serviços de engenharia. Por isso, a gente precisa um tempo um pouquinho maior, certo? E essas licitações da modalidade tomada de preço, elas podem ser tanto por melhor técnica, como técnica e preço, que a gente vai ver logo na sequência. Para essas condições específicas, a gente tem, então, 30 dias. Caso a gente não use nem melhor técnica, nem técnica e preço, ela pode ter um prazo um pouco menor, porque a empresa não vai precisar fazer projeto ou esclarecer melhor o produto que ela vai ofertar. Uma outra modalidade, agora mais recorrente nas obras de engenharia, certo? Até porque o valor que nós temos como referência é um valor mais usual para as principais obras de engenharia rodoviária, uma vez que ela permite essa modalidade de concorrência, obras e serviços de engenharia superiores a 3,3 milhões. Então, se a gente for pensar aqui nas obras do contorno de Santa Maria, todas elas, seja da faixa velha quanto do contorno urbano de Santa Maria, todas elas foram obras com montantes bem superiores a 3,3 milhões de reais. Então, é uma modalidade bem mais complexa. Qualquer interessado pode participar, tendo suas habilitações analisadas no início da sessão pública. Então, antes mesmo que a gente, durante o processo de abertura dos envelopes da divulgação de quem ganhou a concorrência, a gente precisa que todos esses participantes tenham as suas habilitações analisadas previamente. Então, se nós temos 5 empresas interessadas nesse certame, nessa licitação, nós precisaremos, antes mesmo de ver as propostas comerciais de custos, né, que elas estão ofertando para a administração pública, nós precisamos fazer com que essas empresas todas, elas tenham toda a sua papelada, toda a sua documentação, e essa documentação passa em diferentes esferas, tanto na questão jurídica, contábil, como de saúde financeira, garantias para que a empresa efetivamente consiga executar a obra, inclusive tem a ver com fluxo de caixa em função do que tem do que se espera em termos de fluxo de caixa dessas empresas. Tudo isso precisa ser analisado previamente e, no caso de alguma empresa não ser habilitada para executar aquele serviço, essa empresa ainda tem um tempo de recurso antes mesmo que o próprio Estado conheça. Quando eu falo Estado, eu estou falando do Estado público, né? Federal, ou municipal, ou estadual, municipal ou federal. Mas então que essa empresa ela ainda possa recorrer antes mesmo que a gente conheça qual foi a oferta de preço que ela deu, tá? E o prazo mínimo até o recebimento dessas propostas é de 45 dias para a licitação do tipo melhor técnica e preço, ou para os casos de empreitada global, e 30 dias para os demais casos. Depois a gente vai ver um pouco mais o que vem a ser esses outros termos aí que a gente coloca. Mas imagine que a gente fosse executar uma rodovia. Uma rodovia, geralmente, ela é segmentada em lotes, até para que a gente não tenha um montante total a ser contratado e aportado numa única empresa muito grande, porque isso demandaria dessa empresa uma capacidade financeira extremamente elevada para executar a obra, e muitas vezes a gente então iria quase que induzir isso para 1 ou 2, 3 empresas nacionais a executar esse serviço. Então a gente fraciona essa obra. Então, por exemplo, a duplicação da BR-116, ela está, o trecho deve ser uns 200 quilômetros, mas ela está segmentada em 9, 10 lotes. São inúmeros lotes, eu não tenho esse número ao certo na minha cabeça, mas são vários lotes, de tal sorte que a gente fraciona e permite que empresas de um porte não tão grande quanto a gente, não tão grande assim, possam participar, fazendo com que um maior número de empresas
participando do processo traga, inclusive, maior economia, ao menos hipoteticamente, para os contratos. Beleza? Então, a concorrência, ela é, sim, uma modalidade de licitação bastante empregada no meio rodoviário. Nós temos uma outra modalidade, que é o concurso, que é uma modalidade utilizada para contratação de trabalhos técnicos, científicos e artísticos. Um caso mais comum que a gente tem, mais próximo a nós, melhor falando, que nós tivemos aqui, foi do memorial da Boate Kiss. Então, o que aconteceu? A Prefeitura Municipal de Santa Maria, ela instituiu uma licitação na modalidade de concurso para receber propostas da construção de um memorial. Tinha lá no termo de referência quais eram os itens que deveriam constar esse projeto e foi constituída uma equipe que iria julgar tecnicamente essas propostas. E a empresa vencedora receberia um valor X lá como uma remuneração por vencer esse concurso, né? Então, isso é uma modalidade muito específica em que a gente quer, por exemplo, uma prefeitura ou o Estado ou a União quer fazer um memorial específico a um determinado presidente lá. Então, ela vai abrir um concurso para que artistas plásticos, por exemplo, ou arquitetos, pessoas com habilitação técnica para aquela atividade, ela faça lá, então, suas propostas. Constitui uma comissão e essa comissão julga, certo? E o prazo mínimo até a realização da sessão pública é de 45 dias, justamente para dar tempo para esses interessados se prepararem e apresentarem, então, por exemplo, os seus projetos. Leilão é uma modalidade de licitação invertida. Todas as demais, o governo tem que despender recursos, pagar uma empresa pelo serviço ou produto que ela vai ofertar. O leilão é quando o próprio governo quer vender um imóvel. Ele não pode chegar lá para o fulano de tal e dizer, eu quero me desfazer desse meu bem, que é da União, por exemplo, que é do Estado, que é do município, e me paga aí quanto tu achas que esse, vamos imaginar, um terreno vale. Não, ele tem que abrir um leilão para que os interessados, quer sejam pessoas físicas ou jurídicas, eles possam participar. E isso também demanda uma ampla divulgação. Um caso recente que a gente teve por aqui, por Santa Maria, foi do governo do estado querendo vender a área onde aqui na cidade de Santa Maria, na Avenida Medianeira, está localizado o prédio do DAE, né? Toda a estrutura do DAE. É um grande terreno, numa zona nobre de Santa Maria, em que o pessoal queria, o governo estadual queria vender aquela área para melhorar o caixa do estado, que está bem prejudicado. Então, eles fizeram uma avaliação desse imóvel, essa avaliação deu um determinado valor lá do terreno, da área, e daí abre-se o leilão com um lance mínimo daquele valor. E daí, após a abertura do leilão, vão sendo dados os lances. No entanto, nenhuma empresa ou interessado quis adquirir aquela área pelo preço mínimo estipulado. Tá? O prazo mínimo até a realização da sessão pública é de 15 dias, porque não demanda muitos estudos por parte dos interessados, basicamente é uma avaliação comercial, por exemplo, desses bens, né, desses imóveis. Tá? Eu até frisei aqui venda de bens móveis e alienação de bens imóveis. Tá? Isso é mais usual até para imóveis. Certo? Depois, em 2002,
houve a instituição do pregão, certo? Que foi criado assim para tentar desburocratizar um pouco o processo licitatório, aumentando sua transparência e tornando mais célere todo o processo. É como se fosse um leilão às avessas. O pregão imaginem vocês, a gente tem um termo de referência, que é um produto ou serviço que a gente deseja, que o Estado, né, deseja adquirir. Então, ele constitui como se fosse um leilão, só que ao invés do governo receber por algo, ele vai pagar por algum serviço. Então vamos num caso mais geral, assim, o governo quer comprar caneta, ele quer comprar as canetas, tá? Lá para a Universidade Federal de Santa Maria, está interessado em comprar 10 mil canetas. Então ele vai fazer lá todo um termo de referência que vai dizer as características técnicas dessa caneta, vai abrir lá um pregão. E as empresas que têm interesse em vender essas canetas, não necessariamente as que produzem a caneta, pode ser aquelas que só comercializam a caneta, mas que não produzem a caneta, elas vão participar. Tem lá um valor que é um valor de referência para esse produto, vamos imaginar R$2, não tenho nem ideia, R$2, e as empresas participam dando lances. E esses lances são sempre abaixo do lance mínimo. E vai vencer a empresa que ofertar o produto que atenda ao termo de referência pelo menor preço, certo? E não tem limite de valor desse bem ou insumo, certo? Ou serviço, tá? Vai depender do lance e da quantidade que a gente queira comprar. Um caso específico, uma condição assim, que foi bastante peculiar em termos do pregão, é que originalmente não se aplicava o pregão às obras de engenharia. Então, se eu quisesse construir uma ponte, por exemplo, um viaduto, por exemplo, eu, a rigor, não poderia, originalmente, lá em 2002, eu não poderia licitar essa obra por meio de um pregão, certo? Mas daí em 2005 veio um novo decreto do governo federal em que não demonstra claramente, né, ou não há uma referência direta à impossibilidade de contratação de serviços de engenharia. De tal sorte que hoje nós temos muitos serviços de engenharia. O que é um serviço de engenharia? É a restauração de uma rodovia, por exemplo. Isso é um serviço de engenharia. O que é uma obra de engenharia? A implantação de uma rodovia pode ser considerada uma obra de engenharia. A execução de uma ponte é uma obra de engenharia. Então, hoje nós temos, sim, a contratação de inúmeros serviços de restauração, de manutenção da sinalização, de recuperação da sinalização, por meio de pregão ou do que aconteceu depois com o advento da difusão da internet pelo pregão eletrônico, certo? Ela pode possuir, então, uma forma presencial ou eletrônica. Participar do certame, então, a habilitação dessas empresas que eventualmente vão participar do certame, ela é feita através da análise da documentação após a abertura do envelope que contém as propostas. Então, primeiro a gente sabe qual é o valor que cada uma das empresas ofertou, depois a gente vai ver, então, a partir disso, se a documentação da vencedora está ok ou não. Se a documentação da vencedora não está ok, passa-se a segunda concorrente. Daí tem algumas regras que, por vezes, determinam que a segunda colocada pode ser considerada vencedora do certame, caso ela utilize o valor de referência da primeira colocada, certo? Nós temos aqui a figura do pregoeiro,
que geralmente é alguém com fé pública, é um servidor público das diferentes esferas, que é o responsável por ser aquele cara que no remate lá a gente está acostumado a ver dole uma, dole duas, dole três, vendido para o fulano de tal, lote de gado e assim por diante, certo? E o prazo mínimo para as propostas é de 8 dias. Isso vai depender também muito da complexidade do serviço ou produto que esteja sendo, que seja o objeto do pregão. Bom, então o pregão, pessoal, é outra modalidade utilizada no meio rodoviário. Então, no meio rodoviário, comumente a gente tem a concorrência, o pregão, que pode ser eletrônico ou presencial, e agora a gente tem outra modalidade, que foi instituída em 2011, que é o regime diferenciado de contratação. O RDC, inclusive, para alguns, eles diziam que era o regime diferenciado da Copa, porque ele foi instituído em 2011 com base em algumas observações do governo federal, em que entre a execução do projeto executivo, entre a definição e o desenvolvimento do projeto executivo e a efetiva contratação para a execução da obra, nós tínhamos um gap, um lapso de tempo muito grande. E as obras que seriam utilizadas, tanto em termos de mobilidade como as próprias instalações para a Copa do Mundo, elas estavam demorando demais. Teve o PAC, que era o Programa de Aceleração do Crescimento do Brasil, em que, então, eles estavam com recursos alocados para essas obras, mas as obras não conseguiam ser executadas no tempo em que a gente precisava. Eu digo, o governo federal precisava. Então, eles instituíram um regime diferenciado de contratação. Mas para a gente entender um pouco melhor o regime diferenciado de contratação, nós precisamos entender um pouco melhor como que isso se enquadra, a contratação se enquadra dentro de todo o aspecto vinculado a uma obra pública. A primeira etapa para a execução de uma obra pública, certo? É um estudo de viabilidade técnico, econômica e ambiental, certo? Eu preciso primeiro saber se uma obra ela é viável sob o ponto de vista técnico, se ela vai trazer algum recurso importante, impactante para a sociedade, e se eu não vou ter nenhum tipo de prejuízo extremamente grave ou que não possa ser mitigado sob o ponto de vista ambiental. Então, esse é o estudo de viabilidade técnico, econômica e ambiental, certo? Uma vez instituído, uma vez que o governo ou os entes associados a esses governos vislumbram a necessidade da obra, a primeira etapa é isso, é o estudo de viabilidade técnico, econômica e ambiental. Para isso, muitas vezes, a gente precisa contratar uma empresa, na grande maioria das vezes, uma empresa especializada para fazer esse tipo de estudo. Beleza. Como que a gente vai contratar? Mediante um processo licitatório. Então, a gente contrata a empresa, ela faz o estudo e a gente verifica que há, de fato, a necessidade de fazer e a viabilidade de se fazer aquela obra com um importante impacto para a sociedade e com um impacto relativamente baixo para o meio ambiente ou mitigável. Beleza. Então, o governo ele vai ter que ter, então, uma ideia de efetiva execução. Então, ele vai fazer agora um projeto básico de engenharia. Por que esse projeto básico é importante? Para dar uma noção para o governo qual é o valor que essa obra vai ter. Então, a gente faz um projeto ou um anteprojeto, que dentro da engenharia a gente está mais acostumado a ouvir, um anteprojeto daquela obra. Uma determinada rodovia que não existe. Eu vou fazer um anteprojeto. Um anteprojeto, ele é galgado, ele é pautado por uma avaliação, por exemplo, geotécnica do solo, com muito menor detalhamento do que um projeto executivo. Então, a gente vai ter um outro processo licitatório
para contratar uma empresa para fazer o projeto básico. Beleza, nós vamos fazer o projeto básico mediante a licitação, então já é a segunda licitação que a gente precisa nesse processo. E a gente chega lá num determinado montante. Essa obra vai custar 100 milhões de reais. Bom, daí para o governo poder licitar a obra efetivamente, primeiro o governo vai ter que ter recurso alocado para essa obra. Então ele precisa ter uma disponibilidade orçamentária para executar essa obra que previamente foi orçada em 100 milhões. Mas para executar essa obra, até então, até antes do regime diferenciado de contratação, o governo teria que licitar agora um projeto executivo. Então é um projeto com um nível de detalhamento muito maior, que vai demandar avaliações e prospecções num nível de detalhamento muito, muito fino, de tal sorte que a gente minimize ao máximo possíveis erros de engenharia rodoviária, vamos focar, né, para a execução daquela obra. Por exemplo, se no projeto básico eu tinha verificado que toda a minha extensão eu teria que ter escavação só de material de primeira categoria, que é facilmente desagregável, assim, com o uso de equipamentos convencionais, pode ser que no projeto executivo, com detalhamento mais fino das condicionantes geológicas, eu perceba que eu preciso ter uso de explosivo para fazer a escavação, que seria uma escavação de terceira categoria. Bom, o preço para escavar 1 metro cúbico de material de primeira categoria é completamente diferente de segunda categoria. Bom, isso tudo tem que ficar detalhado no projeto executivo, que vai ser o norteador, essas quantidades a serem executadas no projeto executivo, do custo total daquela obra. E é esse custo total, mediante depois eu conhecendo o meu projeto executivo, que vai gerar quantitativos, eu vou ter lá preços unitários para cada um dos serviços, e isso vai me dar o preço total da obra. Então eu sei que a obra que inicialmente era de 100 milhões, na prática, depois que eu fiz o meu projeto executivo, ela vai custar 1.130 milhões de reais. Beleza, entre 100 milhões, projeto básico, 130, o projeto executivo, que tem um nível de detalhamento mais aprofundado. Só após a posse desse projeto executivo é que nós poderíamos, por exemplo, na modalidade de licitação concorrência, licitar aquela obra de engenharia rodoviária, certo? Então, nós precisaríamos 3 processos licitatórios até o efetivo início da execução da obra. Licitaríamos o estudo fundamental lá de viabilidade técnico-econômica, o projeto básico, o projeto executivo, certo? Então, lá no 4º passo é que seria a licitação para a execução da obra. Então, nós precisaríamos, na verdade, 4 processos licitatórios até colocar a máquina na pista. Eu acho que eu até me confundi e falei 3 antes. Bom, o que o regime diferenciado de contratação trouxe? Ele trouxe a possibilidade de nós licitarmos, eu digo o Estado, licitar a obra mediante a supressão de 2 desses processos licitatórios. Eu ainda continuo necessitando de um estudo de viabilidade técnico-econômica e preciso ainda do meu estudo básico, do meu projeto básico. Só que quando eu vou contratar um serviço de engenharia rodoviária ou uma obra de engenharia rodoviária, pelo regime diferenciado de contratação, tanto o projeto executivo quanto a execução da obra estão todos eles alinhados no mesmo objeto de licitação pela modalidade RDC, certo? E isso é algo que trouxe uma certa celeridade. Há ainda controvérsias assim, em relação se isso foi ou não foi algo importante e se isso não trouxe alguns problemas. De fato, a gente observou que alguns problemas foram advindos dessa modalidade, porque muitas vezes as empresas que ganhavam esse RDC, elas fundamentavam muito fortemente o seu projeto executivo
no que estava no projeto básico. E na hora de executar a obra, eles percebiam que o projeto básico tinha alguns erros bastante importantes que poderiam impactar de maneira decisiva os custos da obra. Bom, como é que funciona isso? A primeira etapa de uma obra que tenha sido contratada pelo regime de RDC é a apresentação, é a elaboração e a apresentação para o órgão que licitou do projeto executivo. Então, por exemplo, o DENIT ou o DAER, eles precisam dar a chancela deles dizendo que está tudo certo, pode executar a obra em cima desse projeto executivo. E daí, então, começa efetivamente a execução da obra, certo? O que acontece é que muitas vezes se acelerava demais o processo de execução do projeto executivo e acabava tendo alguns erros bastante importantes que poderiam impactar lá na frente em função de necessidades adicionais de obras ou serviços que não estavam inicialmente previstos. Então, a abrangência dela é restrita, né? Ela foi regulamentada em 2011. Uma outra questão importante é que durante o processo licitatório, quando a gente vai fazer a licitação dessa obra e as empresas vão apresentar suas propostas, nenhuma das empresas tem o orçamento conhecido. Todas as demais modalidades que eu falei até então, sobretudo aquelas vinculadas à nossa área, que é a engenharia rodoviária, todas elas a empresa sabe qual é o preço limite para um determinado serviço, certo? Nesse caso específico, a empresa desconhece qual é esse valor, certo? Vamos imaginar que a gente tenha lá um único serviço associado a essa obra, que seja uma obra que é só para fazer a sinalização horizontal da rodovia, tá? Que vai ser o serviço que vai ser... É que nesse caso não é um caso melhor, porque eu não tenho necessidade de projeto executivo. Mas, fundamentalmente, quando a gente vai contratar alguma obra de engenharia rodoviária, nós temos o valor total da obra sendo aquele constituído da soma dos quantitativos previstos no projeto executivo de cada tipo de serviço. Por exemplo, escavação de material de primeira categoria. Tem um volume previsto no projeto executivo e um custo unitário. Eu multiplico um pelo outro, eu tenho o valor total desse serviço. Depois eu tenho, por exemplo, compactação de aterro com 95% da energia normal. Tem um volume, um preço unitário, e eu tenho o valor total desse serviço. Então, quando eu somo todos os serviços que vão constituir a minha obra, o valor total de cada um desses serviços, eu tenho o valor total da obra. O que o pessoal que participa, as empresas que participam, elas desconhecem. Elas conhecem quais são os volumes previstos de serviços, quais são os serviços previstos, mas eles desconhecem qual é o valor de referência de preço unitário para cada serviço específico e desconhecem o valor global da obra. Isso é algo sigiloso, certo? Então, pessoal, as empresas elas têm que se esforçar bastante para poder gerar, mais ou menos com base naqueles serviços previstos no projeto básico, no caso específico do RDC, qual é o valor que eles poderiam ofertar para cada tipo de serviço e depois gerando um valor global da obra. Bom, a habilitação ela é verificada apenas do vencedor da licitação. Então, primeira coisa que vai ser realizada nesse processo é a abertura dos envelopes com as propostas comerciais, com os valores que cada uma das empresas querem ou desejam receber por aquele serviço. Bom, se o valor total da obra ofertada por mim for superior àquele orçamento que o órgão tem, mas que é sigiloso, eu automaticamente estou excluído do certame, a não ser que eu aceite rebaixar meu valor para o valor limite que eles têm lá. Bom,
E o que acontece? Durante esse processo, há ainda a possibilidade de todas as empresas darem lances. Esses lances são em função do desconto que elas, desconto da proposta original que cada uma das empresas colocou. De tal sorte que se nós tivermos 5 empresas participando desses certames, todas elas podem dando lances que vão reduzindo o valor da obra. E esses lances, obviamente, têm que chegar a um valor inferior àquele orçamento previsto para aquela obra, certo? Bom, da onde que sai esse orçamento? Sai do ciclo, que vai ser alvo do nosso estudo da próxima videoaula, certo? O ciclo é o sistema de custos de referências, é o custo rodoviário que a gente tem como referência. Na verdade, o ciclo hoje ele não fundamenta-se só em obras rodoviárias, mas em todos os modais, e ele é mais ou menos o que as tabelas do SINAP são para a engenharia da construção civil. Né? Ela é o valor referencial de base para todos os orçamentos que o DENIT, por exemplo, faz para suas obras. Bom, então nós vamos chegar no final disso tudo a uma empresa vencedora, que foi aquela que ofertou o menor valor. Bom, com base nisso, nós vamos verificar, o governo vai verificar qual é a situação burocrática, contábil, fiscal, de sanidade não é a palavra certa, mas de saúde financeira da empresa, e se ela apresenta todo o seguro que ela necessita para poder executar a obra. Além, obviamente, quando é o caso, de habilitação técnica para a execução da obra, certo? Então, com base nisso, a empresa é declarada vencedora e ela vai receber a ordem de início do serviço por aquela obra específica. Então, pessoal, só relembrando, nós temos as 3 modalidades mais usuais em obras rodoviárias. Quais são? Então, a primeira modalidade é a concorrência, o pregão, eletrônico ou presencial, e a terceira modalidade, o RDC. Bom, há 4 tipos de licitações em termos de avaliação do vencedor. Nós temos do menor preço, da melhor técnica, um híbrido, que geralmente é o que acontece nas condições de RDC, que é técnica e preço, ou de obras de engenharia rodoviária, porque eu tenho que me certificar que aquela empresa tecnicamente tem atribuição e tem know-how na execução daquele tipo de obra, maior lance ou oferta, quando é o caso de leilão, né? Mas geralmente nós estamos presos ou vinculados a essa condição aqui, técnica e preço, em que há um híbrido, há uma avaliação o mais objetiva possível da capacidade técnica da empresa executar o serviço associado ao menor preço, certo? Obviamente que a qualidade do serviço vai ser ponderada durante a execução da obra, mediante a fiscalização dos órgãos que contrataram a obra, para verificar se eles estão executando esses serviços conforme, por exemplo, as especificações constantes nos manuais e no que preconiza o DENIT, o DAER, ou algum órgão específico que deve ser previamente colocada no termo de referência da obra a ser licitada. Existem alguns casos que a gente pode dispensar a licitação, certo? Digamos que a gente tentou licitar por várias vezes, em alguma dessas modalidades, um determinado produto que a gente precisa comprar e ela deu deserta. Então, eu posso fazer um processo de compra um pouco diferente. Em casos de pesquisa científica, quando a gente vai comprar algum equipamento, por exemplo, há a possibilidade da gente dispensar a licitação e fazer isso de uma maneira mais simplificada para atender especificamente um objeto que tem que ser devidamente justificado o porquê que a gente precisa comprar de um determinado marca ou com uma determinada condição esse insumo ou tipo específico de equipamento.
Por exemplo, a universidade, ela não tem da onde licitar a compra da água ou da energia elétrica. Nós temos só um fornecedor desse serviço. No caso, aqui em Santa Maria, a Corsã faz o fornecimento da água. Então, eu tenho a dispensa por contratação desse tipo de serviço. No entanto, todos os telefones móveis da universidade, elas precisam passar por um processo licitatório, uma vez que a gente tem mais de uma empresa no mercado que oferte esse serviço. Então, eu preciso, obviamente, fazer um processo licitatório para a aquisição de linhas telefônicas, de planos de uso da telefonia móvel por parte da administração da universidade, por exemplo. Um outro detalhe importante é como que o valor que eu coloquei lá no processo licitatório ele vai ser reajustado. Ele vai ser reajustado a cada 12 meses, tendo como base alguns índices que são previamente colocados lá e que a empresa vencedora se declara ciente e que concorde com esses índices de reajuste. Nós tivemos um caso emblemático recentemente, que foi uma alta muito abrupta do preço do petróleo e, consequentemente, do asfalto, do ligante asfáltico. E isso impactou grandemente, assim, fortemente, o fluxo de caixa e a remuneração e a lucra, posso até dizer a lucra, e impactou assim, de maneira bastante intensa o quanto as empresas imaginavam lucrar, a rentabilidade das empresas nos contratos que elas tinham firmado para a execução da BR-116, a duplicação da BR-116 entre Pelotas e Porto Alegre. Acontece que o insumo, esse ligante asfáltico, o CAP, ele representa algo bastante significativo na matriz de custo do concreto asfáltico e, dependendo da obra rodoviária, da obra como um todo. Nós veremos esse impacto nas próximas aulas, quando estudarmos as planilhas do ciclo. Só que as empresas elas teriam que trabalhar muito tempo com um preço muito defasado do ligante asfáltico, desfalcando o caixa dessas empresas. E com a possibilidade de reajuste depois de 12 meses ainda inferior do que foi a alta desse ligante, uma vez que alguns índices não eram mais adequados a fazer essa correção plena depois de 12 meses. Algumas empresas pararam a obra, ficou uma discussão jurídica em relação a isso, o Tribunal de Contas tendo interpretações diferentes das empresas, e isso gerou um imbróglio que paralisou as obras por algum tempo por conta disso. Depois as obras foram retomadas, já numa condição um pouco diferente em função de restrições orçamentárias do governo. Mas isso é algo importante, certo? Então a gente recebe um ajuste, um reajuste a cada 12 meses, a cada ano, então, dos valores que foram firmados com base, geralmente, em índices que o próprio DENIT especifica lá no edital, o DAER, ou mesmo o governo municipal, certo? E um outro detalhe, né, pessoal, é que nós temos uma limitação de valores a serem acrescidos ou suprimidos num total de 25%. Então, se a obra ia custar 100 milhões, eu não posso acrescentar itens a mais que não estavam previstos ou quantidades a mais que suplantem 25% do valor total previsto. Assim como, para salvaguardar também os interesses do empreiteiro, da empresa, eu não posso subtrair 25% do valor do contrato. A empresa ela se prepara e se constitui para faturar aquele valor dentro do orçamento, dentro do cronograma da obra. Se eu simplesmente chegar e disser para ela, não, nós não vamos executar, vamos executar só 50% da obra, a empresa também ela sai perdendo em função da perspectiva e de toda a mobilização que ela teve que ter para poder ter essa perspectiva de rentabilidade
dentro do valor inicialmente previsto para ela faturar, certo? Então, isso é o que geralmente acontece, certo? Muitas vezes, nos RDCs, nós tivemos esses problemas, porque o projeto executivo foi feito de maneira não tão criteriosa, que demandou lá na frente de serviço, na medida em que a obra ia evoluindo, introdução de serviços que poderiam impactar um aumento efetivo superior a 25% da obra. Observem que isso não está contemplando aqui a correção financeira que a gente tem em função dos reajustes. A gente está falando de acréscimo ou supressão de obra, efetivamente, de serviços ou quantidades de serviços que a gente tinha previsto inicialmente. Bom, então a gente pode fazer uma execução direta ou indireta. A execução indireta é empreitada por preço unitário. Isso é o que mais nos é devido. Tem ainda uma questão se a gente pode subempreitar ou não, e o que a gente pode subempreitar dentro, ou terceirizar dentro de uma obra. Isso é uma questão mais específica, assim, jurídica. Vamos nos ater ao que é mais prático e importante para a gente entender o que é efetivamente mais importante para a gente, assim, para ter essas noções. Os processos licitatórios ainda, dependendo da modalidade e do vulto do serviço ou produto que se queira licitar, ele ainda favorece as micro e pequenas empresas e que podem concorrer e que vencem no certame em caso de empates, que elas tenham, então, por exemplo, duas empresas de médio ou pequeno porte dão um valor idêntico ao valor de empresas de médio porte ou acima, mas elas ainda podem, em algumas condições muito específicas, ofertar o mesmo valor da menor e ser considerada vencedora no certame. Isso era uma forma que o governo tinha de tentar incentivar a atuação dessas micro e pequenas empresas, que são aquelas que empregam um maior número de trabalhadores aqui no país. Então, nós temos algumas fases da licitação, uma fase interna, que é gerida internamente nos órgãos que vão demandar aquele produto ou serviço, que é requisição do interessado, estimativa de valor, autorização de despesa, elaboração do instrumento convocatório, seus anexos e a divulgação. Depois da divulgação, a gente passa à fase externa, que é a publicação do edital, habilitação, julgamento e classificação, homologação e adjudicação, que na base, que fundamentalmente é já a parte efetiva de entrega ou de início dos trabalhos. Nós temos inúmeras legislações, que eu vou passar aqui muito rapidamente para vocês, que são atinentes a esse tipo específico de item que nós estamos trabalhando, certo? Depois, se vocês quiserem, podem olhar o TCC do CAUS ou verificar essa legislação aqui, certo? E eu queria também, pessoal, agora mostrar para vocês aonde que vocês podem encontrar essas licitações, esses processos licitatórios, para dar uma averiguada, tá? Então, aqui eu vou abrir para vocês o site do DENIT, www.denit.gov.br. No site do DENIT, pessoal, vocês encontrarão lá, inclusive, todas as especificações, o ciclo, está tudo aqui no site do DENIT, mas nós temos aqui